afeta a nossa autoridade espiritual. E Deus me deu um paralelo bíblico entre a psicologia e a Bíblia para estar trazendo aos nossos corações essa palavra dos céus, porque hoje, em nome de Jesus o Nazareno, sairemos daqui entendendo o propósito de Deus sobre as nossas vidas, e nenhum trauma da infância vai continuar afetando a nossa autoridade no mundo espiritual. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Juízes capítulo 6, versículo 11 em diante, que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, ex-levita. Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhes apareceu e lhes disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Repete comigo: homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos do midianita. Porventura não te enviei eu? Olha só o que ele respondeu. E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como que eu livraria Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Amém? Aí já pode se sentar nesse momento. Como que a rejeição na infância, com os traumas da infância, impactam a nossa autoridade espiritual? Não tem como falarmos sobre trauma sem entender o que é um trauma. Pela psicologia, um trauma é um fator inesperado que gera um impacto permanente. Imagina que você está andando na rua e você bate o seu dedo do pé numa pedra. Você estava esperando bater seu dedo do pé? Pronto, você acabou de gerar um trauma no seu dedão do pé. Gente, quem nunca, né? Dói o pé, é terrível. Então isso é um trauma físico. Quando a gente fala de um trauma emocional, cada um tem um simbolismo e um significado. Um trauma que às vezes é traumático para mim, pode não ser traumático para você. Por isso que tem gente que fala assim: eu não sei como fulana suporta tal coisa, eu não sei como é que fulano suporta outra coisa. Porque trauma para um pode não ser trauma para o outro. Nós sempre falamos a favor da família, estamos no culto da família, a gente sempre ora para que não ocorram divórcios, mas a palavra do Senhor diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, e pela dureza do coração, os divórcios infelizmente acontecem. E quando a gente atende famílias, crianças, eu sempre digo para os pais: o divórcio não precisa ser um trauma. Infelizmente, quando os pais não têm maturidade suficiente para lidar com a circunstância, acaba utilizando a criança como massa de manobra, acaba trazendo várias influências negativas, acaba brincando com as emoções dos próprios filhos para impactar na vida do pai, para impactar na vida da mãe, e isso se torna um trauma. Muitas das vezes vivenciamos traumas nas nossas vidas e nem imaginamos que aquilo está nos moldando. Por exemplo, uma mãe que cobra muito dos seus filhos. Esse filho, quando cresce, ele vai sempre identificar que ele precisa ser perfeito. Por quê? Se ele não for perfeito, ele não vai ser amado. Uma criança que nasce, por exemplo, num ambiente instável, a qual tem briga, a pessoa gritando o tempo inteiro, ela nunca tem uma rotina, ela nunca sabe o que vai acontecer, como que vai ser esse adulto no futuro? Um adulto extremamente controlado. Por quê? Porque ele aprende que o controle gera segurança. Eu poderia dar vários exemplos aqui para os irmãos nessa noite do que poderia ser um trauma. Mas uma coisa extremamente importante que a gente precisa identificar é o seguinte: não tem como mudar o fato. O que aconteceu, aconteceu em ponto final. Eu não mudo o fato, eu mudo a
emocional é o que muda. E o que são essas histórias? O que são esses traumas? Os traumas são histórias contadas com percepção emocional. O trauma é uma história contada com percepção emocional. Eu conto uma história e a minha percepção emocional vai dizer se essa história é só uma caneta vermelha, é só um fato, ou ela tem uma percepção emocional. Quando a gente está no processo terapêutico, o que a gente faz? A gente não muda o fato. Eu consigo ir no passado e mudar o fato do que aconteceu na vida do meu paciente? Não consigo. O que eu consigo fazer? Através das análises, das intervenções e de toda a técnica psicoterapêutica, eu consigo mudar a percepção emocional. E quando eu mudo a percepção emocional, eu começo a identificar como eu posso eliminar os gatilhos emocionais que me travam no meu presente. O que é um gatilho emocional? Vamos lá. Quem aqui gosta de churrasco? Levanta a mão. Não tem como não gostar de churrasco, né, irmão? Minha comida favorita no mundo é churrasco. Uma carnezinha, aquela gordurinha, oh meu Deus do céu. E o povo fica aí ensinando a gente comer mal, falando que gordura entope a artéria. Gente, não tem nada disso. A gordura, claro, não em excesso, né? A gordura da carne vermelha, ela também ajuda muito para o nosso cérebro, para proteger a baía de mielina, para proteger muitas coisas dos nossos neurônios. Só que a gente acaba indo para os industrializados, esquece, né? Mas enfim, o foco não é sobre a carne, é apenas um exemplo. Quem gosta de churrasco? Todo mundo aqui gosta de uma carninha, né, irmão? Oh, coisa boa! Olha que interessante. Quando eu passo a falar do churrasco, tem alguém aqui pensando em brócolis? Não. Alguém pensou em brócolis aqui? Ninguém pensou em brócolis, não estou acreditando. Aí eu pergunto pro meu marido, amor, o que você comeu de verde essa semana? Ele traz dente de menta. Eu não acredito, meu Deus do céu! Eu estou falando de churrasco, mas não tem ninguém pensando em brócolis. Ah não, então já vou mudar o vegetal. Abóbora. Tem alguém pensando em abóbora? Ninguém está pensando em abóbora. Por quê? Porque a percepção emocional que eu trouxe para você, eu trouxe uma influência. Eu falei de churrasco. Se eu falo de carne, você não vai lembrar do brócolis. O que é isso? É uma percepção emocional. Agora tem um detalhe. Churrasco, carne é carne em qualquer lugar do mundo. Só que a percepção emocional do ambiente churrasco é um para cada um. Talvez você está pensando no churrasco para aquela pessoa, é importante. Talvez você está pensando naquele dia que você foi numa churrascaria maravilhosa, você comeu demais e passou mal. Talvez você está pensando que cada um vai ter uma lembrança específica do churrasco. Mas a carne não é a mesma, a caneta não é a mesma, mas a percepção emocional muda tudo. Entenderam o que é a percepção emocional? Maravilha. Eu tenho uma paciente, essa paciente ela é da Inglaterra, fato verídico, não vou revelar o nome, mas só para vocês entenderem qual é a situação. Uma paciente lá da Inglaterra, a gente faz os atendimentos online. Essa paciente é uma mulher de 54 anos. E olha só a situação dela. Uma paciente de 54 anos, ela trouxe uma grande demanda. Qual foi a demanda? Não consigo me casar, não consigo encontrar um homem bom, não consigo fazer transição de carreira, estou há 2 anos formada e não consigo deixar de fazer faxina na casa dos outros, estou passando mal, não quero mais essa vida. Começamos a fazer terapia e identificar o que aconteceu na vida dela. Um dia, ela chegou na sessão e falou assim, olha, eu quero te contar uma coisa que eu lembrei esse dia, nem sei porque que eu lembrei. Aí eu sempre digo, né? Do nada, nunca é do nada. De repente sim, do nada não. O nosso inconsciente, ele domina muitas coisas que a gente nem imagina. Pensa no iceberg. A ponta do iceberg é o que eu tenho consciência, é o que eu falo, é o que eu sei. O iceberg inteiro é o que eu não tenho consciência. Então, os nossos padrões comportamentais, os nossos padrões de pensamento, nossas crenças limitantes, os nossos traumas, tudo está no inconsciente. Está lá naquele iceberg enorme. A pontinha do iceberg é só aquilo que eu sei. Então, o que a terapia faz? Ela vai te auxiliar a ir lá embaixo no seu iceberg e puxar das suas caixinhas emocionais traumas, vivências, coisas que a gente não dá conta de falar e verbalizar, porque não temos consciência. Olha só o que essa paciente trouxe. O que ela me contou? Ela tinha 5 anos de idade, olha isso.
Ela estava com 54 anos, me contou áudio quando ela tinha 5 anos de idade. A mãe dela falou para ela buscar uma bolsa. Ela esqueceu essa bolsa. Então, a mãe pediu para buscar uma bolsa e ela esqueceu a bolsa. Quando ela chegou em casa, a mãe colocou ela sentada numa cadeira, pegou uma corda com nó e bateu muito nela. Ela só me contou isso. Eu, como a psicóloga dela, fiz uma intervenção e eu falei para ela o seguinte: o fato foi, você esqueceu algo e você foi punida. Qual foi o fato? Esquecimento, punição, ok? Qual foi a correlação emocional que ela fez? O que o inconsciente dela registrou? Lembra? Caneta, percepção emocional. O que o inconsciente dela registrou? A vida não tolera erros. Toda vez que eu erro, eu sou severamente punida. Quando eu falei isso para ela, ela começou a chorar e ela identificou os fatores emocionais. O que o inconsciente dela registrou? Todas as vezes que eu erro, tem alguém para me bater, tem alguém para me chicotear. Então, eu não posso errar. Então, eu não posso escolher qualquer homem. Tem que ser um homem muito perfeito, então eu nunca caso. Então, eu nunca estou boa o suficiente para poder fazer minha transição de carreira. Então, eu nunca mudo, mesmo estando formada há 2 anos. Então, eu nunca sou flexível com os meus amigos. Eu não tenho amigo. Por quê? Porque os meus amigos se atrasam nos encontros e tem que ser perfeito. Então, eu não tenho mais amigos. Ou seja, ela destruiu a vida dela durante anos, porque ela identificou no inconsciente dela que a vida não tolera erros. E todas as vezes que ela tentava fazer algo na vida dela, o inconsciente dela registrava isso. Resumindo, a gente começou a trabalhar e ela hoje já está até aplicativo de relacionamento, já conseguiu namorado e vai dar tudo certo. Por quê? Porque quando a gente sabe, identifica o fator emocional, ele não tem mais poder sobre as nossas emoções. Esse é o segredo, irmãos. Esse é o segredo. Sabe aquele dia, a mulherada vai entender o que eu vou falar aqui agora. Sabe aquele dia que está estressada, está chateada, está com o espírito para cima, está irritada? Alguém vira para você e fala assim: está estranho? Quem não é assim? Você se identificou o que estava acontecendo e você relaxou, não é assim? Os maridos sempre sabem, porque essa época tem marido que é esperto e tentar aplicativo no telefone, mas não tem problema. Então, quando você sabe, quando você identifica, aquilo não tem mais poder sobre você. Então a gente traz isso na psicologia, a gente traz isso no mundo espiritual. Falamos até aqui sobre os traumas de infância, olha só o que aconteceu na vida de Gideão, olha isso. Deus chega para Gideão e diz assim, versículo 12: o Senhor é contigo, homem valoroso. Deus está trazendo sobre Gideão algo que ainda não existe. Porque Gideão era medroso, Gideão era inseguro, Gideão vivia escondido, Gideão estava marcado pelos traumas da sua infância. Então, Gideão não tinha autoridade espiritual. E mesmo assim ele foi escolhido. Deus, quando chama Gideão, ele não vai chamar Gideão por homem inseguro, homem traumatizado. Não, ele chega para Gideão e em vez de chamá-lo pela condição atual, ele libera o futuro e profetiza aquilo que ele vai ser. Aleluia. Deus está falando para mim, para a tua vida nessa noite. Ei, não importa a tua condição atual, o nosso Deus, ele é poderoso para liberar o teu futuro e para dizer que você é mais do que vitorioso. Tem um trauma da infância, pode anular aquilo que Deus tem para a tua vida. Deus chama Gideão por aquilo que ele ainda não é. Deixa eu contar uma coisa para esses irmãos. Vou abrir um parênteses aqui da minha vida. Eu fui para Portugal, me casei, 2 semanas depois nos mudamos para Portugal. Quando a gente chegou em Portugal, isso é uma coisa que eu geralmente não conto. Quando a gente chegou em Portugal, sabe o que aconteceu? Uma super amiga que convidou a gente, tinha um lugar para a gente ficar. Quando a gente chegou lá, ela falou que a gente não podia ficar. Aí chegaram meu marido, recém-casado, vendemos tudo aqui no Brasil, cada um com sua malinha. A gente olhou para a cara do outro e falou assim: e agora? A gente volta ou a gente continua? Aí eu fiquei orando e falei: meu Deus, e agora? Postei uma foto que eu estava no Porto, uma irmã de Lisboa, que fica mais ou menos umas 3 horas de um lugar para o outro, tipo de um estado para o outro. Ela viu a foto e falou assim: pastora, eu vi seu testemunho no YouTube, olha como é que as nossas feridas nos saram, nos protegem, Deus tem
coisa. Eu vi seu testemunho no YouTube. Nossa, vem aqui em Lisboa visitar a gente, tem um quartinho aqui para te receber. Ô irmã, deixa eu te ligar. Você não está entendendo o que está acontecendo? Nesse minuto eu não tenho nem onde ficar. Eu não tenho nem onde ficar. Eu e meu marido compramos um chaveiro para profetizar que a gente ia ter uma casa. A gente não tinha onde morar. E hoje, para honra e glória do Senhor, a gente pode escolher onde morar, porque o nosso Deus é o Deus de milagre. E aí chegamos e ficamos morando de favor, na casa de desconhecidos, por 2 meses e meio. Recém-casados, morando de favor na casa de desconhecido. Era um quadradinho 2x2, cabia a cama de casal e uma mesinha do lado, era só isso. Não tinha guarda-roupa, era uma sapateira. E sabe o que aconteceu? Meu marido chegou para mim e falou assim: amor, eu vou fazer um sacrifício, porque o amor do homem é um amor sacrificial. O homem, grava o que eu vou falar aqui agora, isso aqui é muito forte. O homem protege a sua esposa em 5 esferas. Quantas esferas? 5. Ele protege emocionalmente. O homem é o responsável em ter cuidado com o que ele fala para sua mulher. Porque tudo que ele fala vai germinar na cabeça dela. Os homens precisam proteger emocionalmente suas mulheres. Ele tem que ter cuidado com o que ele fala, o que ele conta. Ele protege financeiramente. O homem é o provedor. Ele protege sexualmente. O homem que não tem vida sexual com a tua esposa está desprotegendo a tua esposa. Ele protege fisicamente. Se for um ladrão na tua casa, meu filho, não é ela que vai com cabo de vassoura, não, é você. Ele que bota a mulher no cantinho da calçada, ele protege fisicamente e ele vai proteger espiritualmente. O homem é o sacerdote da casa. Se a gente entende essas 5 esferas, a gente para de querer um pegar o lugar do outro, cada um no seu quadrado, está tudo certo, não? Amém? Isso não é feminismo, nem machismo, isso é Bíblia. Aí ele virou para mim e falou assim: amor, faz o seguinte, você é psicóloga, eu tinha acabado de me formar, tinha pouquíssimos pacientes, ganhando em real ainda, quando vai para euro, fica tudo mais caro, morando de favor. Ele falou assim: você é psicóloga, olha como é que o poder da palavra de um homem sobre a tua esposa, como é que mexe com a sua autoestima, com a sua autoridade. Faz o que Deus te chamou para fazer. Sabe o que eu tinha feito? Eu tinha uma semana mandado um currículo para todos os restaurantes de Portugal, porque eu não queria ser o quê? Garçonete, irmão. Nada contra, mas naquele momento eu estava morando de favor, não tinha profissão, eu queria ser garçonete. Eu louvo a Deus que meu currículo não foi aceito, porque senão eu estaria trabalhando no ar e eu não sei nem como é que teria sido. E ele falou: fica de casa, faz atendimentos online e eu vou para ser garçom. E ele foi garçom durante quase 3 anos para conseguir a documentação para nós 2. Eu falei: amém. Ouvi meu marido e aí eu comecei. Sabe o que eu fazia? Eu pegava post-it, colava na porta do guarda-roupa assim, tudo o que eu ainda não era, mas eu dizia que eu já era. Eu dizia: eu sou doutora em psicologia, eu tenho mestrado em psicologia, eu tenho X pacientes, eu ganho Y. Eu não falava o valor que eu queria ganhar, eu falava: eu quero dar X de dízimo. Aleluia! Eu falava para Deus assim: Deus, eu quero dar X de dízimo, porque para eu estar dando X de dízimo significa que eu estou ganhando muito mais. Até que chegou um momento que todo mês eu botava um número um pouquinho maior. Aí a fé no início não era muito grande, eu aumentava bem pouquinho, até que um dia eu fui aumentando, eu nem olho mais. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de abundância. Hoje, para honra e glória do Senhor, tem lista de espera de paciente. Por quê? Porque o nosso Deus, ele faz infinitamente além do que pedimos ou imaginamos. 2 coisas que me fez ter sucesso na minha vida profissional. Primeiro, confiar em Deus, porque o meu diploma sem Deus não serve de nada. Meu mestrado em Portugal não serve de nada sem Deus. Minhas pós-graduações em Portugal não servem de nada sem Deus. Primeiro, Deus. Segundo lugar, a confiança, a autoestima de você olhar e dizer: eu sou isso. Enquanto a gente não olha para o espelho e profetiza e verbaliza o que a gente nunca consegue ser nada. Deus chega para Gideão e fala assim: homem corajoso. Sabe qual foi a primeira coisa que Gideão disse? Irmão, olha que coisa forte. Versículo 15, ele diz assim: ó,
tivesse mais coragem? Meu Deus, Espírito Santo. O que você faria ou deixaria de fazer se você tivesse mais coragem? Se eu tivesse mais coragem, eu sairia daquele emprego que me maltrata. Se eu tivesse mais coragem, eu abandonaria aquele relacionamento tóxico. Se eu tivesse mais coragem, eu entregaria o currículo naquele lugar que eu acho que você aceita. Se eu tivesse mais coragem, eu não sei o que você precisa. Mas eu quero te perguntar, o que você faria ou deixaria de fazer se você tivesse mais coragem? Coragem. Coragem significa deixar agir o que está no coração. Deixa agir o que está no teu coração. Sem ser o coração enganoso das emoções. Mas está falando de uma ação. Uma ação que faz tudo se mover. Porque se você está numa profissão que você não ama, você não deixa agir o seu coração, você não vai fluir. Se você está num relacionamento que você não ama, não deixa agir o coração, não vai fluir. Se você está num ministério que você não ama, não deixa agir o coração, não vai fluir. Gideão, quando Deus chega para ele e fala assim, ei, você é um homem corajoso. O que está acontecendo na vida de Gideão? Pensa comigo. Gideão estava malhando trigo no lagar. Isso não era para acontecer, sabe por quê? Porque historicamente falando, aonde se malhava trigo? Num lugar alto e arejado. Sabe para quê? Para que a palha se dissipasse. Mas por que Gideão estava malhando num lugar escondido? Porque havia um ciclo que se repetia. O povo se lutava contra Deus, vinham os inimigos, afligiam o povo se voltava contra Deus, e o povo pedia misericórdia a Deus. Deus enviava um libertador. E isso era um ciclo que acontecia. Tanto é que tem um detalhe muito importante. Deus, Ele passou muito mais tempo ensinando seus filhos a cuidar da sua própria identidade, da sua própria autoestima, do que ensinando o povo a guerrear. Sabe por quê? Porque Deus não precisa ensinar ninguém a guerrear. Ele é o mais maravilhoso de todos. Ele está no meio de tudo que acontece. Tanto é que Gideão ganhou a batalha com apenas 300. E não foi com arma, não foi com espada, foi com a presença de Deus. Você entende um ponto muito importante? Os midianitas estavam assolando o povo de Deus. O que acontecia? O povo de Deus plantava, o midianita ia lá e queimava, saqueava, roubava. E o que aconteceu na vida emocional dele? Gideão foi criado em que ambiente, irmãos? Num ambiente escasso. Pessoas que não têm origem, cada hora está num lugar, não tem estabilidade emocional, financeira, espiritual, cada hora está na igreja. Pessoas que nascem nesse ambiente são pessoas que têm muito medo de passar por isso de novo no futuro. Então esse adulto tende a querer ter muito controle, tende a ter medo, tende a ser um adulto mais inseguro. Então Deus vai e chama quem? Gideão. Se eu for parar para pensar no contexto de Gideão, era um contexto de escassez emocional, escassez financeira, era um cara com um contexto de insegurança. Quem vive escondido, vive inseguro. Quem vive escondido não consegue liberar aquilo que Deus pode trazer para a tua vida, não tem autoridade no mundo espiritual. Por quê? Ai Deus, eu sou tão fracozinho, eu sou tão desesperado, eu sou tão pequeno, eu sou tão pobre, eu não tenho nada, eu não posso nada. Aí Deus chega e fala para você, para de olhar para a tua circunstância atual e comece a profetizar aquilo que eu já fiz na tua vida. Você é corajoso, você é corajosa. Pega essa sua coragem e começa a fazer agir o que está no coração e começa a profetizar naquele vale. Começa a profetizar no meio do lagar. Aí olha que coisa interessante. Deus chama Gideão. A primeira coisa que ele fala é um ai de desespero. Quase que Gideão está falando assim, minha filha. Ó Deus, você está encontrando a pessoa errada aqui. Como assim? Eu, corajoso. Sabe de nada. Imagina. A primeira coisa que ele traz para a mesa. Isso aqui é o princípio do trauma dele. A família. Quando eu vou atender crianças, eu só atendo crianças a partir de 8, 10 anos, porque precisa, né? Meu atendimento sempre é online e precisa conseguir ficar diante de uma tela. Mas a gente, obviamente, entende de todo o desenvolvimento humano, desde a infância, desde o ventre. E quando a gente trata de uma criança, os principais atingidos são os pais. Desculpa. Quando a gente trata de uma criança, os principais responsáveis são os pais.
amar ao ponto de regular o próprio filho. E isso não tem a ver, ai, meu filho tem que ser perfeito, meu filho não pode gritar. Criança é criança, qualquer lugar do mundo, criança é criança. E quando a gente identifica tudo isso, a gente começa a ver que Deus, quando nos chama, Ele nos chama desde o ventre da nossa mãe. Antes mesmo de sermos formados, Ele já nos conhecia. Gideão vem e traz a origem do trauma dele. Eis que minha família é a mais pobre em Manassés. Olha como é que a autoestima dele está devastada. Olha como que os traumas da infância, olha como que ele está se enxergando. A minha família é a mais pobre. E eu, ou seja, primeiro ele traz uma demanda da família, agora ele traz algo dele. E eu sou o menor da casa do meu pai. Esse homem aqui é um homem corajoso? É um homem completamente fragilizado. Um homem completamente inseguro. Um homem que não sabe dar um passo, que não sabe o que fazer. E Deus vai e chama justamente esse homem. E Ele está dizendo o seguinte: ei, homem corajoso, não importa os traumas da tua infância, não importa o que você vivenciou, não importa o que está te afetando, eu te vejo como homem corajoso e você vai vencer a guerra e vai libertar o meu povo. Deixa eu te contar uma coisa muito importante. Quando nossa autoestima está influenciada, quando nós estamos com rejeição da nossa infância, a gente vive um colapso emocional muito grande. Vou te fazer um exemplo. No livro do Êxodo, nós temos uma grande figura que é quem? Moisés. Pensa comigo. Moisés, ele foi rejeitado desde o ventre da mãe. Não pela sua mãe, mas pelo dito de morte que havia naquela sociedade. E uma mãe, quando ela está estressada, quando ela está com medo, quando ela está ansiosa, o que acontece? O cortisol, que é o hormônio do estresse, ele aumenta. Logo, a mãe passa para o seu bebê um movimento catastrófico. Porque quando o cortisol está alto, o corpo se prepara para lutar ou fugir. Pensa comigo. Se eu preciso lutar, eu tenho que ter sangue aonde? Nos braços. Se eu preciso fugir, eu tenho que ter circulação sanguínea aonde? Nas pernas. E a barriga? O corpo, instintivamente, ele pensa: eu tenho que salvar primeiro a mãe. Porque se a mãe não vive, a criança não vive. Então a criança está lá no ventre quietinha, ouvindo o coração da mãe bater no mesmo ritmo, ouvindo a respiração da mãe bater no mesmo ritmo. Do nada, começa a vir uma catástrofe hormonal e aquela criança, o inconsciente dela registra rejeição. Tem uma grande diferença entre rejeição e abandono. A rejeição, ela é projetada no ventre. O abandono, ele é projetado do nascimento até 1 ano e meio de idade. E quando eu falo de rejeição e abandono, vamos usar minha caneta de novo como exemplo. O que é a rejeição? Eu não quero essa caneta. Isso é o quê? Rejeição. Eu não quero essa caneta, ok? E o que é o abandono? Eu quero essa caneta, eu amo essa caneta, eu quero essa caneta, mas agora eu não quero mais. Isso é o abandono, ok? Quando a gente fala de Moisés vivenciou rejeição e abandono ainda como bebê. Pensa comigo, no ventre ele foi rejeitado pela sociedade, porque todo menino hebreu que nascesse ia ser morto. Com 3 meses de idade, ele é abandonado num cestinho às margens do rio Nilo. Gente, mas é só um bebezinho, não sabe de nada, não vê nada. O inconsciente registra tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você não lembra? Significa que não aconteceu? Não. Eu falo muito para os pais: não tenham vida sexual no mesmo ambiente da criança. Mas eu sou um bebezinho, eu sou uma criancinha. Existe uma atmosfera sexual, a criança registra tudo. Moisés, ele passou por uma rejeição e por um abandono. O que aconteceu? Vamos lá, resumidamente. Moisés não foi criado pela própria mãe, depois ele estava no Egito, depois a mãe própria o abandonou, o amamentou, só que a mãe de Moisés o amamentava, mas ela não tinha a autoridade completa para ser a mãe dele era filha de Faraó. Moisés ele foi criado em 2 identidades. Moisés não era totalmente egípcio, nem era totalmente hebreu, ele estava ali com aquela mistura toda. Até que chegou um momento no deserto que Deus chega para Moisés e fala assim: você voltará e resgatará o meu povo. O que ele diz? Eu? Aí ele começa a falar tudo
voltando para Gideão. Gideão vira e diz: eu sou o menor da minha casa. Aí Deus continua falando: eu sou contigo. Aí Gideão fala assim: ok, então peraí. Já que o senhor está falando que é comigo, vamos fazer uns testes aqui, né? Pessoa insegura, ela não vai fazer teste. Ai, meu Deus, eu vou colocar os pães e vou fazer a carne. Veio o fogo do céu. Ah, eu sei que é o anjo do Senhor. Não contente, Gideão diz assim: se tu és comigo, eu quero que esse novelo de lã fique seco e que tenha uma tempestade. O que aconteceu? O novelo ficou seco e veio uma tempestade. Aí, ele fala de novo: Deus, peraí, só mais umazinha, por favor. Me ajuda aqui, porque eu ainda não estou com coragem. Eu venho de uma vida inteira. Olha como é que Deus respeita processos. Eu venho de uma vida inteira de medo, de insegurança, de trauma de infância, de falta de fé. Por favor, Deus, me ajude nesse momento a encontrar dentro de mim a minha fé. Você está achando que é da noite para o dia? O próprio Deus, ele sabe que existem processos. Por isso que ele respeita os processos. Ele poderia ter instalado e ter feito o mundo todo, ter feito tudo em um dia. Mas ele fez cada coisa no seu tempo. Porque Deus respeita processos. Para de querer furar fila, meu irmão. Para de querer passar à frente de Deus. Para de querer identificar o seu processo humano e colocar à frente do processo divino. É verdade. Deus sabia com quem estava lidando. Aí ele vira e fala assim: Deus, agora eu quero que o novelo fique com água e toda a terra fique seca. E ele foi fazendo teste com Deus. Até que chegou um momento na vida dele que ele falou assim: Deus, e agora? E agora? Aí Deus vira e fala assim: agora ele já estava começando a criar um pouco mais de fé, já estava começando a criar um pouco mais de segurança. E aí Deus vira e fala assim: 32 mil homens estarão contigo numa batalha. Só que 32 mil é muito. É muito. Aí ele fala assim: olha só o que ele fala. Quem está com medo e timidez, volte. De 32 mil, 22 mil voltaram. Será que o povo era medroso? O que vocês acham? Hã? O povo era medroso? O povo era tímido? O que esperar de um povo que vive se escondendo? Como que está a mente desse povo? Como é que está a autoestima? Como é que está a coragem? Como é que está a autoridade espiritual? Aí sabe o que Deus fala? 22 mil é muito. Vamos fazer o seguinte: vamos separar mais um pouco aqui, vamos levar todo mundo para baixo do rio e faz o seguinte: quem se ajoelhar e lamber como um cão a água, você separa de um lado. Quem ficar de pé e trouxer a água até a sua boca, você separa de outro lado. Então pensa comigo: 10 mil. Olha isso. Pegou e lambeu ali como se fosse um cão. E quando faz isso, não é porque Deus está olhando a forma como é que ele bebe água, não. Sabe o que Deus está querendo dizer? Se você se abaixa totalmente para beber água assim, você está expondo as suas costas, significa que você é imprudente. Você tem que orar e vigiar. Não dá para querer matar a tua sede enquanto você desprotege as tuas costas. Não dá para querer trazer alimento para a sua vida enquanto você desprotege a tua família. Não dá para querer fazer o teu ego inflar enquanto tem pessoas padecendo ao seu redor. E aí, os que levantaram a água, trouxeram a água até a boca, eram homens prudentes, estavam bebendo, mas estavam olhando, estavam bebendo, mas estavam vigiando. Ei, se você estiver cansado e for parar para se alimentar, e for parar para se hidratar, não se deixe levar pela carne, pela glutonaria e esqueça do mundo. Não, não, não. Você está nutrindo o teu corpo, mas vigia. Está nutrindo a tua alma? Vigia. Seja prudente. Deus está falando demais. O que aconteceu? 300. Aqui, tem alguém bom de matemática aqui? 32 mil para 300. Isso não é nem 1%. 10% de 32 mil seria 3.200. Aí Deus está falando o seguinte: olha aqui. Nem 1% vai estar contigo, mas mesmo assim você vai vencer uma batalha. Glória a Deus. Para de querer muito aplauso, para de querer muita gente ao seu redor, para de querer ser validado demais, porque crianças que passaram por autoestima frustrada na infância quer validação o tempo todo, quer elogio o tempo todo, se preocupa demais. A pessoa recebe 50 elogios, com uma crítica a pessoa fica arrasada. 300 homens. Até que, olha só o que aconteceu. Deus, ele foi maravilhoso.
Versículo 15. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração desse sonho, a sua explicação, adorou e voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial de Midianita nas nossas mãos. O que aconteceu? Gideão estava inseguro, Gideão estava com medo, porém, ele foi tendo experiências com Deus. Ele foi se posicionando, ele foi ativando a fé, e sabe o que aconteceu? Quando ele entra e ouve o que os midianitas estavam fazendo, o que ele fez? É o primeiro registro que ele adorou. Quando ele adora, ele abre mão da insegurança e toma posse da fé. Aleluia! Isso é verdade, Jesus. Quando o Gideão adora, ele abre mão da insegurança e toma posse da fé. Eu quero trazer isso para a tua vida nessa noite. Comece a adorar. Porque enquanto você adora, enquanto você para de questionar e adora, você abre mão da insegurança, você abre mão do que os seus olhos humanos estão vendo, e você começa a acionar uma outra dimensão, que é a dimensão da fé. Porque o olho carnal rouba a tua fé. Aleluia! Mas por que, pastora, que o olho carnal rouba a minha fé? Porque a fé é o firme fundamento do que eu não vejo, mas aquilo que eu acredito. Então, se eu estou vendo alguém nas drogas, se eu estou vendo uma vida financeira destruída, se eu estou vendo um casamento falido, se eu estou vendo tudo isso com os meus olhos humanos, significa que eu tenho que fechar o meu olho humano e abrir o meu olho espiritual, porque a fé é o firme fundamento do que eu não vejo, mas eu acredito. Aleluia! Eu creio, Jesus. Marta, quem lembra de Marta? Marta, Maria e Lázaro. Olha que interessante. Diz a palavra do Senhor: Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. Olha a ordem que ele trouxe. Jesus amava Marta, sua irmã, a sua irmã é a Maria, e Lázaro. Muita gente critica Marta, muita gente fala tanta coisa de Marta, só que Jesus amava a Marta. É verdade. Só que Marta, ela vivenciou um trauma de infância muito forte, que é o perfeccionismo. Ela achava que tudo era para ontem. Ela estava acelerada, ela estava desesperada, e desespero é falta de fé. Tanto é que quando Jesus chega, Marta fala assim: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Você percebe que é quase que um tom de cobrança? Porque Marta estava agitada, Marta estava desesperada. Ela identificava no teu cérebro que Jesus podia curar, mas ela não sabia que ele podia ressuscitar. Depois, estavam ali todos reunidos. Maria se assenta ao pé de Jesus e ouve o que Jesus fala. E Marta está apressada, ansiosa e afadigada com todas as coisas. E sabe qual é o movimento que Marta faz? Marta, em vez de olhar para Jesus, olha para Maria. Repete comigo. Em vez de olhar para Jesus, olha para Maria. Sabe quando que a nossa vida passa a dar errado? Em vez de eu olhar para Jesus, eu estou olhando para o meu irmão. Em vez de eu olhar para Jesus, eu estou olhando para o que o outro faz ou deixa de fazer. Para com isso, irmão. Segue a tua vida, cada um com seus problemas, cada um com a tua autorresponsabilidade. Aí Marta chega, desesperada, porque ela era perfeccionista, ela queria que tudo saísse no tempo dela, que tudo fosse maravilhoso. Ei, quem age como Marta fica com dois movimentos ruins, que é ansiosa e afadigada. Amado da minha alma. Marta estava ansiosa e afadigada. Marta olha para Maria em vez de olhar para Jesus. E Marta vira para Jesus e diz: mestre, dá para pedir para Maria me ajudar? Olha esse recurso, meu irmão. Além de olhar para o próximo, em vez de estar ouvindo a palavra e olhando para o mestre, olhando para o alvo, olhando para Jesus, ela olha para o irmão, ela olha para o próximo. Enquanto eu estiver olhando para o próximo, a minha vida não avança. Enquanto eu estiver olhando para o próximo, eu estou ansiosa, afadigada. Até que quando Gideão, ele desfruta da fé e ele identifica o que Deus prometeu para ele, Gideão vence a batalha. E quando ele vence a batalha, ele entende que não venceu por causa de quantidade, não venceu pelo exército, não venceu pela arma, não venceu pela espada, mas venceu pela glória de Deus. E todo esse rolê aqui, irmão, tudo isso que aconteceu, deixa eu te falar uma coisa. Aqui, você acha que
queridos, aconteceu toda essa história. Aí chega no final, Deus faz assim, o povo ganha e acabou, não é isso? Por isso que eu falei, Deus está muito mais preocupado com como você se vê, com a sua autoestima, com a tua identidade, com quem você é nele, do que o que você faz a partir disso. Ele não está preocupado se você tem curso, se você tem diploma. Claro que isso é muito bom, mas ele não está preocupado com a força do teu braço, se você sabe que é real ou não. Ele quer saber se você sabe quem você é quando você está com ele. Aleluia. Mulheres querem se sentir cada vez mais amadas. Esteja sempre com ele, porque ele diz: você é princesa, você é filha amada. Ai, mas esse homem não me ama. Para de focar no homem, foca em Jesus. Quanto mais próximo eu estou de Jesus, mais eu sei o que eu não admito na minha vida. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais eu sei qual é o homem que tem que estar na minha vida. Homens, quanto mais você aproxima de Jesus, mais você sabe qual é a mulher que tem que estar na tua vida. A mulher, ela é a coroa do homem. Isso fala de honra, isso fala de princípios. Então, identifique quem você é diante de Deus. Olha para Deus e na Bíblia diz quem você é. Aqui tem todas as características. Ah, mas eu ainda não sou isso, não importa. Assim como Gideão era inseguro e Deus o chamou de corajoso, não importa qual é a sua insegurança nessa noite. Eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus, que a partir de hoje